A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e diletos amigos. Eu não sei se devo dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, mas uma coisa eu sei: em qualquer que seja a situação, o horário ou com o que você esteja ocupado neste momento, e apesar disso estar nos dando o prazer da sua audiência, eu espero que você esteja bem, o teu coração esteja alegre, em paz, e que você permaneça sempre firme na fé e nos caminhos do Senhor. Que você possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Tem tido experiências tremendas, grandiosas e maravilhosas com o teu Senhor, com o meu Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, adoração, invocação, culto. Porque só Ele é digno. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né, irmãos? Glória, pois, a Ele eternamente. Eu quero falar hoje justamente sobre glória, sobre se gloriar. Nós sabemos que a palavra gloriar tem vários significados, mas eu separei aqui 7 significados do gloriar, do verbo gloriar, que são glorificar, exaltar, adorar, reverenciar, venerar, louvar e enaltecer. Então, se nós nos gloriamos no Senhor Jesus, se nos gloriamos na graça de Deus, se nos gloriamos no nosso Salvador, nós devemos o glorificar, o exaltar, o adorar, o reverenciar, venerar, louvar e o enaltecer. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre se gloriar. Mas o nosso tema pode ser o que diz o versículo que vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler somente a parte A do versículo 21. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Vamos pegar só esse pedacinho. Ninguém se glorie nos homens. O espírito mundano estava causando dissensões na igreja de Corinto. Dissensão tal que o povo começou a ter o seu apóstolo predileto. Se nós formos ler o versículo seguinte ao que lemos, Paulo diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Então, o contexto deste versículo, ninguém se glorie nos homens, está ligado ao fato deles dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E alguns até dizem: eu sou de Cristo. Eu tive esta experiência quando cheguei aqui em Belém. Fui procurar os irmãos para me apresentar, para dizer que eu sou o novo pastor que foi enviado pela convenção para estar aqui à frente do trabalho. Teve um que me disse assim: o meu pastor é Jesus. O outro: meu pastor é Cristo. É o espírito mundano que já entrou na igreja, como entrou na igreja de Coríntios. Porque nós sabemos que essa idolatria é coisa do mundo. Nós ouvimos sempre falar o novo ídolo da canção popular, o novo ídolo da telenovela. E tem tantos ídolos, ídolos da juventude, ídolos até da terceira idade. Eu estou quase lá. Estou com 64 anos.
Daqui a pouco não vou me interessar muito por coisa de jovem, não. Apesar de eu estar esse garotão aqui, graças a Deus, cheio de vida, cheio de força e cheio de saúde. Mas Paulo exorta, dá essa exortação, não vos glorieis nos homens. E no caso aqui, os irmãos estavam se gloriando nele, em Apolo e em Pedro. E se nós levarmos em consideração os sinônimos que nós lemos aqui do verbo gloriar, nós podemos imaginar que o povo estivesse enaltecendo a eles, adorando a eles, exaltando a eles e até mesmo glorificando, porque estes são os sinônimos de se gloriar. Mas Paulo rejeitou tudo isso e transferiu toda essa adoração, toda essa glória ao Senhor Jesus. Podemos entender isso aqui no versículo 5, quando ele diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo fala uma outra palavra que completa esta aqui. Se observarmos, está dentro do mesmo contexto. E é muito interessante isso. Diz aqui no versículo 5, de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos, vossos servos, por amor de Jesus. Vamos ler os dois versículos juntos. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, em muitas partes da Bíblia, no Velho Testamento, também no Novo Testamento, a respeito da adoração. Mas nós podemos meditar somente em duas passagens para ganharmos tempo. Levítico, capítulo 26, versículo 1, somente a parte A do versículo, nos diz uma coisa interessante. Vou achar aqui. Não fareis para vós ídolos. Aqui Deus está usando Moisés para transmitir mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos. Normalmente, quando se fala de ídolo, imaginamos logo as imagens dos santos que muitos adoram. Pensamos em imagens de São Jorge, Aparecida e tantos outros que foram inventados por homens, né? Mas aqui nós vemos uma coisa interessante. Ele fala, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua. Opa, então, peraí. Ídolo é uma coisa, imagem de escultura é outra. Porque ou seja, você não vai fazer isso e nem aquilo. Então são duas atitudes, são dois atos, são dois movimentos, duas coisas completamente diferentes. E o que é ídolo? O ídolo, no caso dos irmãos de Coríntios, para uns poderia ser Paulo, para outros Apolo, para outros Pedro. O ídolo pode ser o seu pastor, o seu professor de escola dominical. O seu ídolo pode ser um cantor tal a quem você gosta muito. Hoje é comum até se dizer, eu não concordo, mas de vez em quando ouvimos isso, o novo ídolo da música gospel. Então, ídolo é um objeto de adoração diferentemente de uma imagem, de uma escultura. Esse ídolo pode ser uma pessoa. E o que Paulo disse,
em 1 Coríntios 3, 21, parte A, ninguém se glorie nos homens. E o outro versículo que nós separamos é Isaías 42, vamos ler somente a parte A do versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei. Esse outrem se refere a uma pessoa, a alguém. A minha glória eu não darei a ninguém, porque logo a seguir Deus disse, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus está dizendo que a sua glória ele não dá a outrem. Nós vemos que o Senhor Jesus propriamente diz, porque teu é o reino, o poder e a glória. No final da oração do Pai Nosso, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. De Deus é o reino, o poder e a glória. Paulo ainda, falando deste mesmo assunto, aos Romanos, quando ele fala sobre a idolatria e depravação dos gentios. Os irmãos conhecem muito bem o texto. Ele diz coisas interessantes que está realmente dentro do nosso contexto. Vamos ler a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Presta atenção. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vamos ler o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E essas palavras de Paulo nos faz reverter este quadro. Os irmãos de Coríntios se gloriavam. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas imagina se Paulo, Pedro e Apolo tivessem recebido essas honras, essas glórias que só a Deus, que só ao Senhor Jesus Cristo pertence. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Nós vemos que em nossos dias, infelizmente, muitos homens estão recebendo esta adoração, estão chamando para si esta adoração. Ou, no pior dos casos, estão tirando proveitos desta situação. A Bíblia diz que é para nós obedecermos aos nossos pastores, porque são eles que velam pelas nossas almas e hão de dar contas delas. Diz também em Hebreus 13, versículo 7, vamos ler esta referência, que aqui queremos fazer algumas considerações. Hebreus 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então é para lembrar dos nossos pastores. Como? Orar por eles, estar pronto para servir juntamente com eles, obedecer aos seus ensinamentos. Normalmente, quando entramos para o ministério, entramos primeiro para a escala de trabalho, né? Vamos fazer aqueles trabalhos mais simples. Depois vem a consagração ao diaconato, ao presbitério, a evangelista, a pastor, e muitos chegam à condição de presidente de um ministério. Então, tudo isso em decorrência de uma coisa: o pastor reconhece que você tem esse dom ministerial. Então, ele, guiado por Deus,
Ele vai te promover nos cargos de acordo com a necessidade da obra. Então nós devemos lembrar dos pastores, imitar a fé deles, né? Porque normalmente os pastores são muito zelosos pela palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus. Porém, eu encontrei uma coisa interessante dentro desse mesmo versículo, que diz assim: atentando para a sua maneira de viver. Eu separei aqui alguns sinônimos da palavra atentar, os quais são observar, reparar, prestar atenção. Brincadeira, irmãos. Mas dentre esses três, nos vêm algumas perguntas que eu anotei aqui. Servem realmente a Deus? Vive o que prega? Busca o bem das ovelhas ou o seu próprio interesse? Será que são comparáveis aos fariseus? Mateus 23, 1 a 8. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ninguém se glorie nos homens, e nenhum homem se deve gloriar. Paulo fala em 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Presta atenção. Quem a si mesmo se louva não é aprovado. E também quem louva a outro homem não é aprovado. Porque a glória, o louvor e a honra pertencem ao nosso Deus. A palavra que é pregada de quem é? O poder para operar maravilhas de quem é? As manifestações dos dons, ou o que faz com que as pessoas se compungam no coração e se entreguem ao Senhor Jesus Cristo. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Portanto, ninguém se deve gloriar, porque Deus não dá sua glória para outro. Devemos prestar atenção nesse detalhe, tomar muito cuidado com isto e saber separar as coisas. O Senhor Jesus nos deixou um alerta em Mateus 21, parte B, quando lhe foram perguntar se era lícito ou não pagar o tributo a César. Ele disse assim: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O apóstolo São Paulo também nos fala a respeito do mesmo assunto em Romanos 13, 7. Ele diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra,
honra. Portanto, irmãos, aos homens nós devemos reconhecer a autoridade, respeitar, reconhecer o valor, considerar, ser solidário e cooperar, principalmente no que se trata da obra de Deus. Mas se gloriar, devemos nos gloriar somente no Senhor. Vamos tomar muito cuidado com isto. Muita gente não está vigiando e não está sabendo em quem direciona a sua fé. Está esperando no homem. O homem falha, o homem erra, mas o Senhor Jesus não. E o único que é digno de glória, louvor, adoração, exaltação, é digno do nosso culto, é digno de receber a nossa reverência, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer como fez, como disse Paulo em 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu te pergunto, em quem você tem depositado a tua fé? Em quem você tem se gloriado? Saiba que se gloriar, vou ler de novo o significado. Significa glorificar, exaltar, adorar, reverenciar, venerar, louvar e enaltecer. Tudo isto, somente o Senhor Jesus é digno. Somente o nosso Deus é digno. Então, ame o seu pastor, ame o seu líder, ame o seu dirigente, ame o seu professor de escola dominical, ame o seu regente no grupo de louvor, obedeça, mas se glorie no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E não se esqueça de continuar orando por nós, pela nossa família, pelo nosso ministério, por todos os missionários no campo, pelo seu irmão. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor. E não te glories no homem.